Pergunta, o fermento se alimenta primeiro do açúcar da farinha ou ele se alimenta primeiro do açúcar que foi adicionado à receita? Comparativamente, assim, imagina, por exemplo, que eu estou perguntando assim para você. Quando você pega a Coca-Cola e você coloca uma colher de açúcar e toma, você vai tomar primeiro o açúcar que já estava na Coca-Cola ou você vai tomar primeiro o açúcar que você adicionou na colher? É uma pergunta que não faz muito sentido. Quando você mistura açúcar na sua receita, o açúcar que você misturou, ele se espalha por toda a massa. O fermento, ele prefere se alimentar de qualquer forma mais simples de açúcar. Porque açúcar é um monte de coisa, né? O carboidrato, ou coisa assim. Então ele prefere se alimentar de glicose, que é uma das formas mais básicas, mas ele pode se alimentar de frutose também e, melhor ainda, né? Se ele se alimentar de maltose, que apesar de ser um disacarídeo, ele consegue se alimentar. Como eu estava dizendo, quando você pega uma receita de farinha qualquer, uma farinha de trigo qualquer, ela já tem uma quantidade, entre aspas, de açúcar, ou seja, carboidratos simples disponíveis para o fermento. Quando você adiciona uma colher de açúcar ou 2 ou 3 na sua receita, você aumenta essa dosagem de açúcar disponível. Se você colocar mel, malte, se você colocar açúcar demerara, se você colocar qualquer outra coisa, você aumenta a dosagem nessa mistura. O que o fermento vai comer primeiro? O que tiver mais fácil, o que tiver mais perto, o que tiver mais na reta. O fermento ele não é muito seletivo porque a massa de pizza não é como se fosse um restaurante que o fermento ele chega e pede qual açúcar ele deseja. Ele vai comer o que tiver mais disponível, o que tiver mais prático para ele. O nosso desejo para dar uma melhor qualidade é disponibilizar para o fermento mais malte, maltose, mais disacarídeo formado pela ligação de 2 glicoses. Por quê? Porque o fermento, quando ele processa esse tipo de açúcar, ele solta compostos aromáticos mais gostosos, na nossa opinião, não são compostos tão simples. Por isso que cerveja é feito com malte, porque o gosto é melhor do que simplesmente fazer só com açúcar. E por isso que cachaça é tão azeda, ácida, porque cachaça não é feita com malte, cachaça é feita com açúcar mesmo. O fermento ele vai se alimentar do que tiver na reta, do que tiver mais fácil. Porém, essa pergunta é aquilo que eu acho legal, né? Às vezes uma pergunta simples, humilde, ela dá uma reflexão fantástica. Essa pergunta é isso. Porque, na verdade, a disponibilidade de açúcar na farinha, ela aumenta em função do tempo por causa das enzimas que vão atuando. E ela diminui em função do tempo por causa do fermento que vai comendo. Então, o segredo é você ter uma quantidade de fermento que se alimente da quantidade certa de açúcar em função do tempo de fermentação. Se o seu fermento comer demais, a sua massa não pega cor. Se o seu fermento ele comer de menos, aí a sua massa não vai ter a maciez necessária, talvez ela pegue cor, mas ela não fique tão saborosa, tá? Como eu disse, apesar de ser uma pergunta relativamente simples, mas acho que gera muita dúvida. Caso você tenha mais alguma dúvida, ou qualquer pessoa que está assistindo essa transmissão em qualquer momento, seja agora ao vivo ou em outro momento, a gente vai responder na próxima live. Algumas pessoas que tiverem mandado perguntas aí, eu vou responder na próxima live. E a gente tenta manter esse círculo virtuoso de, numa live a gente transmite, na outra a gente responde. Obrigado a todo mundo aí, até terça-feira que vem, fica com Deus. Eu sou o mestre Maurício Braga, um abraço, pessoal.